Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, e o verso de número 12. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, e o verso de número 12. Os amados encontraram, digam amém. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul, era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé, e seguiram a Saul à guerra. E era o nome de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias, e disse Jessé a Davi seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, um éfa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre e levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhe vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo, deixou as ovelhas a um guarda e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, em fileiras contra fileiras. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando perguntou se os seus irmãos estavam bem. Amém? Levanta a tua mão, a Bíblia, para os céus e diga: Senhor Jesus. O mais forte que você puder, diga: Senhor Jesus, eu preciso ouvir a tua voz falar comigo. Diga: fala, Senhor, através da sua palavra. Podei-vos assentar. E aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus de vitória. Mas é mais forte para Jesus. Vamos lá, batendo palmas e dando glória a Deus. Está ficando bonito, os homens da glória e as mulheres, aleluia. Vamos glorificar o Senhor. Vamos glorificar o Senhor nesta manhã. Vamos exaltá-lo, porque somente Ele é digno de honra, digno de glória. Meus irmãos, este texto de Davi, o Senhor colocou no meu coração algo que eu desejo compartilhar com os irmãos neste dia. É bem verdade que a história de Davi é uma das histórias mais conhecidas, é uma das histórias mais difundidas na Bíblia Sagrada. E com a história de Davi, nós aprendemos diversos ensinamentos, diversas lições da parte do Senhor. Só para que você se situe e seja contextualizado, Davi é aquele garoto menor da sua casa, é aquele garoto menor da sua terra, e este vai ser o garoto pela qual, quando Deus rejeitou a Saul, vai dizer ao profeta Samuel: consagre este menino. Por quê, Senhor? Porque ele é segundo o meu coração, e eu vou colocá-lo como rei de Israel. Ele era pequeno, desprezado, o mais simples da sua casa, mas foi o escolhido de Deus para reinar sobre Israel. Porém, no ato da sua ordenação, da sua consagração, ele ainda era um garoto. Ele não herdaria ou assumiria a cadeira real. Anos se passaram, e o serviço que Davi fazia
era apacentar as ovelhas de seu pai. Ele cuidava do rebanho. E uma guerra foi instaurada em um determinado período da história. E Davi, ele vai ser chamado pelo seu pai. E o que o seu pai vai dizer a ele? Davi, os seus irmãos estão na guerra. Os seus irmãos estão na peleja. Os seus irmãos estão na batalha, junto com os soldados de Israel. E nós pagamos altos impostos. Nós não temos nenhuma notícia da guerra. Então, eu vou dar a você pães e queijos, para que você leve estes pães, leve esses queijos a seus irmãos e ao chefe de 1000. E ao chegar lá, você vai pegar informações, primeiro, de como estão os seus irmãos e, consequentemente, como anda a guerra. Nós queremos notícias da guerra. Davi vai, é uma pequena tarefa. Ele só precisa entregar pães e queijos e trazer notícia dos seus irmãos. E agora que Davi está se aproximando do acampamento, ele vai ouvir insultos de um homem que a Bíblia o descreve chamando Golias. O chamamos de gigante Golias em detrimento do seu tamanho, da sua altura, da sua estatura. E o que ele fazia? Ele afrontava o exército de Deus. Ele afrontava os homens de Israel. E a conversa dele era: não precisa dos exércitos se enfrentarem. Não precisa ter um derramamento de sangue. Basta ter um homem aí em Israel que tenha atitude, que tenha coragem de vir lutar comigo. E se esse homem vencer, eu e todos os filisteus seremos escravos dos filhos de Israel. Mas se ele perder, vocês serão os nossos escravos. Ninguém, diz a Bíblia, dos homens de Israel que estavam ali tinham coragem de lutar. Ninguém se candidatava, ninguém aparecia. E aqui é uma crise extraordinária, porque um exército está sendo desafiado, um exército está sendo afrontado, e ninguém ousa em encará-lo, e ninguém ousa em enfrentá-lo. E é algo que eu digo que é uma crise generalizada, porque quando nós somos afrontados, não existe nada mais desafiador que afronta. Não existe nada mais desafiador que ser afrontado. Quando a gente é afrontado, nós temos uma sensação de impotência. Quando a gente é afrontado, nós estamos em crise, porque a afronta, em muitas ocasiões, ela nos envergonha. Quando a gente está sendo afrontado, em muitas vezes, a afronta, ela tem o principal objetivo de nos humilhar, de nos desmoralizar, de nos ridicularizar. E os soldados de Israel agora estão sendo humilhados por Golias. Os soldados de Israel agora estão sendo menosprezados por um homem. Um exército inteiro está em silêncio, ouvindo as afrontas de um único homem. E uma crise está instaurada. A crise foi tão grande que o rei Saul, ele começou a dizer: quem vai enfrentar este homem? A crise foi tão grande que o rei Saul começou a fazer promessas, começou a dar alguns benefícios para aquele homem que se dispusesse a enfrentar Golias. Quem enfrenta ele, eu vou dar riquezas. Quem enfrenta ele, eu vou dar isenção de impostos para as famílias. Quem enfrentar ele, eu vou dar a minha filha em casamento para este homem. Ninguém aparecia. E Davi, ouvindo todas aquelas afrontas, ninguém se candidatou. Ele disse: peraí, quem é este homem que está afrontando o exército do Deus vivo? Tem uma crise acontecendo, está desmoralizando o exército de Israel. Alto lá, eu tenho a unção de Deus na minha vida, eu vou resolver este problema pela autoridade da unção que está sobre a minha vida. Glória a Deus. Ele vai, e agora que ele vai,
ele vai ouvir aquelas afrontas, e ele não vai aguentar ouvir as afrontas. Deixa eu revelar algo para vocês, antes que eu comece a pregar. Aqueles que são escolhidos de Deus, aqueles que têm a autoridade de Deus na vida, quando eles chegam diante da afronta, a postura dele é diferente de todas as outras demais, irmão. Porque quem não tem a unção de Deus e a autoridade do Espírito, quando a afronta vem, a primeira coisa que ele faz é abaixar a cabeça e sair correndo. Quando a afronta vem, a primeira coisa que ele faz é começar a chorar, a se lamentar, e até a oração dele é: Senhor, o Senhor me esqueceu, não está vendo que eu estou passando isso? Mas quem é ungido de Deus, não, irmão. A crise vem, ele abaixa a cabeça, mas não é para reclamar, é para orar e dobrar os joelhos e dizer: eu tenho a força do Senhor e vou vencer esta crise, em nome do Senhor dos exércitos que está sobre a minha vida. Levanta a tua mão direita para o céu, você que pode. Levanta a mão esquerda também. Segura as tuas mãos levantadas, porque eu recebo a autorização de Deus para liberar esta palavra profética sobre a tua vida. Hoje é o dia que o Senhor está dando a você a autoridade no meio desta crise, a autoridade no meio desta afronta, a autoridade no meio desta humilhação. Deus te dará autoridade e você vai sair vencedor no meio desta situação que você está vivendo. Deus vai te dar autoridade. Glória a Deus. Davi vai escutar e ele vai dizer: não é possível. Davi vai escutar e ele vai dizer: não pode. Será que ninguém vai enfrentar ele? Eu vou então, fica tranquilo. Ô rei, como é que é o negócio? Vou encarar ele, vai. Vou. E aí o rei olha para o tamanho de Golias e ele logo já fica desesperado, porque Davi, franzininho, pequenininho, e é normal, né, irmão? A gente julga pela aparência. Quem nunca? Nós fazemos isso. Olhando para o Davi, vai enfrentar. Coitado dele, é melhor nem deixar. Golias vai trucidar esse menino. E aí, quando Davi, ele se aproxima de Saul, Saul vai começar a dialogar com Davi. E aqui tem algo extraordinário que o Senhor ministrou ao meu coração, que eu gostaria de compartilhar com você. Quando Saul está conversando com Davi, Davi vai contar para ele alguns testemunhos. Vou repetir, Davi vai contar alguns testemunhos. Qual testemunho que era? Porque Saul estava preocupado com o tamanho de Davi. Saul estava preocupado se poderia entregar todo o exército, todo Israel, nas mãos daquele garoto. Será que ele tinha experiência? Será que ele tinha habilidade com espada? E Saul está ali entrevistando ele no objetivo de tentar descobrir quem é aquele menino, de onde vem. E aí Davi vai soltar um testemunho e vai dizer: tem um negócio para contar, rei Saul. Então conte-me. Eu estava apacentando um belo dia as ovelhas de meu pai, e quando de repente, sabe o que aconteceu? Um urso veio, acabou pegando a ovelha. Eu corri atrás do urso, eu já agarrei ele pela cabeça, abri a boca dele, e sabe o que aconteceu? Eu dei livramento para a ovelha. Mas não é só esse não, Saul, vou te contar mais um. Teve uma certa feita que um leão apareceu lá e abocanhou uma ovelha do meu pai, e foi-se embora correndo. Corri atrás do leão, eu abri a boca dele, tirei a ovelha, e quando eu estava indo embora, o leão tentou vir me atacar. Eu não queria matar ele, mas não teve jeito. Eu rasguei o leão no meio, porque a minha responsabilidade, cuidar das ovelhas de meu pai. Eu não podia deixar nenhuma ovelha morrer. Oh glória! E aqui eu quero abrir um parêntese e dizer algo a você. Você não faz ideia, esses desafios que você está enfrentando, essas dificuldades que você está enfrentando, tudo isso são testemunhos que você vai contar, para na hora da batalha você ser credibilizado para vencer esta batalha. Quando as pessoas verem um tamanho de um gigante muito alto, todos estiverem com medo, Deus vai abrir os seus lábios e vai dizer: vocês estão com medo, mas eu já venci maiores do que este, e este aí o Senhor também vai me dar vitória. Este aí também será derrubado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Eu quero declarar sobre a tua vida: se prepare, porque você vai ter um testemunho para contar.
Eu vou dizer mais uma vez, que não foi todos que entenderam e receberam. Se prepare, você vai ter um testemunho para contar. Você vai ter um testemunho que vai edificar a fé de muitos. O seu testemunho vai servir para encorajar aqueles que estão desanimados. Você não conta testemunho para se aparecer. Você não conta testemunho para dizer que você é melhor que ninguém. Você conta testemunho para declarar: era para eu estar morto, mas a mão de Deus me guardou. Era para eu ser destruído, mas a mão de Deus me protegeu. O testemunho é para o nome do Senhor ser glorificado e as pessoas saberem quem Ele é na sua vida. Davi tinha testemunho para contar. Davi, ele tinha um testemunho para declarar. Esta crise aí, já enfrentei maiores. Esta crise aí, já atravessei por crises piores. O que você vai fazer com essa aí? Vou encarar. E certamente o Deus a quem eu sirvo vai me dar vitória. Davi conta o testemunho. E agora que ele contou o testemunho, Saul ficou impressionado. E Saul já falou: olha que ótimo, olha que maravilha, eu vou colocar nele a roupa, então, de guerra que eu tenho. Só que roupa de desviado não serve em crente, irmão. Não dá certo. Tentaram colocar, Davi começou a andar meio desengonçado. E não, é pesado demais. Eu não dou conta. Eu não vou andar com essa roupa, não. Você vai como? Vou passar ali no ribeiro. Vai como enfrentar ele? É só uma funda e algumas pedrinhas que eu preciso. O que eu tenho habilidade não é com espada, não. É com a funda nas mãos, Davi. As pessoas olham para você no meio da crise e desprezam você porque acham que você não está armado. Só que as armas que a igreja usa não é armas físicas, são espirituais. Irmão, deixa eu dizer algo a você. Você não faz ideia do poder que tem quando um crente mais simples, ele dobra os joelhos e começa a falar com Deus. Eu vou dizer de novo, você não faz ideia quando um crente dobra os joelhos e ele começa a falar com Deus. Eu tenho até medo quando um crente de verdade, ele dobra os joelhos e ele começa a falar: Senhor, o Senhor está vendo o que eu estou passando, Senhor. Irmão, é certeza que os céus vai reagir a esta oração e vai derrubar todos os gigantes que estiver de frente deste crente. Certeza de vitória, certeza de milagres. Qual é o problema da crise? A crise não deixa as pessoas ver oportunidades. A crise, ela cega os nossos olhos. A crise, elas arranca de nós a capacidade de crer e enxergar no invisível. Crise. Às vezes, a crise está diante dos seus olhos. E eu tenho um exemplo claro para citar. Nós vivemos um período de pandemia há pouco tempo. E você percebeu que teve diversas pessoas que eles tiveram prejuízos, empresas fecharam, empresas quebraram, e teve outras pessoas que a crise foi positiva, porque eles conseguiram prosperar como nunca antes tinha prosperado. E aí você vai dizer: pastor, eles prosperaram porque fizeram algo errado. Não, é porque eles conseguiram enxergar dentro da crise a oportunidade de romper, a oportunidade de avançar. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. Deixa eu declarar algo para você. Você está em crise, então não se desespere. Abre bem os olhos. No meio desta crise que você está, Deus escondeu uma oportunidade para o nome dele ser glorificado através da tua vida. Eu vou declarar de novo: Deus escondeu no meio desta crise uma oportunidade para o nome dele ser glorificado. Quem pode adorar ao Senhor? Quem acredita nesta palavra? Glória a Deus. Pastor, qual é a crise que está aí diante dos olhos que as pessoas não viram e que Davi conseguiu ver?
Primeiro, o exército ninguém percebeu. No exército ninguém conseguiu visualizar que aquela crise era uma oportunidade para o Deus de Israel ser glorificado. Vou dizer outra vez. O exército de Israel, os soldados que estavam ali, eles estavam no vale, eles estavam diante de um desafio. Eles perderam a visão, eles perderam uma grande oportunidade. A visão estava comprometida em detrimento da crise, e em virtude da visão estar comprometida, eles não conseguem perceber que ali eles estão diante da maior oportunidade para o nome do Senhor ser glorificado sobre a vida deles. E é exatamente isso, irmão, que o Senhor tem queimado no meu coração para eu compartilhar com os irmãos hoje aqui. Você não pode desesperar agora, você não pode abaixar a cabeça agora, você não tem que mudar de casa, você não tem que mudar de cidade, você não tem que mudar de trabalho. Você precisa enxergar que a crise que você está vivendo é uma oportunidade para o nome do seu Deus ser glorificado na terra. Você não tem que abandonar o seu casamento, você não tem que sair da tua casa, não, você não tem que mudar de igreja, você não tem que mudar de estado. Você precisa olhar para esta crise e já começar a comemorar e dizer: é dentro desta crise que o meu Deus escondeu o meu milagre, é dentro desta crise que o meu Deus escondeu a minha vitória. É no meio da crise, é no meio da crise, é no meio da crise que está o seu milagre. Como, pastor? Foi no meio do mar que os filhos de Israel conseguiram ver o mar se abrindo. Estava no meio da crise a vitória deles. Foi na prisão que conseguiu José enxergar a oportunidade para ser governador do Egito. Pastor, ele enxergou, não sei se enxergou, mas o fato dele não murmurar identifica-nos que ele tinha confiança no Deus que ele servia. Deixa eu alegrar o teu coração e alimentar a tua fé, porque você precisa sair daqui hoje com uma certeza no seu coração: não é hora de reclamar, é hora de confiar no poder do Deus que você tem. Não é hora de procurar o culpado, é hora de confiar no Deus que você serve. Não é hora de achar o responsável, agora é hora de olhar para a crise e olhar. A sua oração precisa ser: Senhor, eu não sei de onde vai vir, Senhor, eu não sei quem o Senhor vai usar, e nem me importa, eu já estou pronto. Na hora que a vitória chegar, eu darei ao Senhor toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração, em virtude daquilo que o Senhor fará na minha vida e em toda a minha família. Darei glórias e honras ao teu santo nome. Davi conseguiu enxergar, primeiro, a oportunidade do nome do Senhor ser glorificado. Enquanto os filhos de Israel, enquanto os soldados estavam desesperados, atônitos, com medo, tremendo, em pavor, envergonhados, humilhados, se sentindo inseguros, Davi olhou e disse: aí está a chance do nome do Senhor ser glorificado. Eu vou dar glórias ao nome do Senhor. Segunda oportunidade que o exército de Israel não conseguiu perceber, mas Davi, ele viu: aqui está, além do nome do Senhor ser glorificado, uma oportunidade dele exaltar a minha vida. E quando Davi, ele está enfrentando Golias, uma oportunidade muito clara. Ele já tinha sido ungido rei, as pessoas ainda não tinham ciência que Deus havia escolhido ele, as pessoas ainda não tinham tido ciência que ele era o homem que Deus havia selecionado para sentar naquela cadeira. Então Davi, ele só está realmente no lugar certo, na hora certa, cumprindo o propósito que Deus escolheu para a vida dele. E qual era o propósito? Eu não te chamei para ser rei, então fica tranquilo, você vai assentar naquela cadeira. Aqui está uma oportunidade para todas as pessoas reconhecerem que você não tem capacidade. Isso aqui que é o mais extraordinário de Deus. Olhando aos olhos humanos, Davi pequeno, Golias grande, Davi perderia. Olhando aos olhos humanos, Golias estava com lança, com escudo, com espada, Davi com uma funda e 5 pedras, Davi perderia. Tudo estava em desfavor de Davi, tudo competia aos olhos humanos.
planos para que Davi perdesse e Israel fosse então escravizado pelos filisteus. Porém, existia uma promessa. Irmão, eu gosto muito de falar sobre promessa, e as pessoas precisam alimentar-se, não é do que estão ouvindo no meio da crise, elas precisam fazer o que a palavra de Deus diz, trazer à memória aquilo que te traz esperança. O que me traz esperança? É a certeza, eu sei que Deus faz, e eu lembro da promessa que Ele fez. Eu sei que Deus faz, e Ele me prometeu que eu chegaria. Eu sei que Deus é Senhor, pastor, mas os meus olhos não estão vendo nada. Olha para a sua própria história, olha o que Ele já fez na tua vida, e diante da crise você vai ter razões para confiar que Ele está no controle, agindo Ele. Ninguém vai impedir o agir dele sobre a tua vida. Ninguém pode impedir o que Ele vai fazer. Aleluia, aleluia. Você precisa enxergar no meio dessa crise a oportunidade. Você precisa enxergar no meio desta crise a chance. Qual a chance, pastor? Do nome do Senhor ser glorificado. Qual a chance, pastor? Dele exaltar a sua vida de maneira extraordinária. E eu estou falando para alguém que está me ouvindo agora e estava com os olhos tapados, mas hoje o Senhor está abrindo a sua visão. Hoje o Senhor vai te fazer enxergar. No meio desta crise tem uma grande oportunidade para o meu nome ser glorificado sobre a tua vida. Eu vou dizer para ver se o segundo crente entende e dá glória. Deus vai abrir a sua visão, e no meio desta crise você vai ver a oportunidade para o nome dele ser glorificado. Vou falar de novo para ver se o terceiro entende e dá glória mais alto. No meio desta crise tem um milagre te esperando. No meio desta crise tem uma vitória para você. No meio da dor, no meio da crise, oh glória. Recapitulo e finalizo. Qual é a crise? Afronta aos filhos de Israel. Quem estava afrontando? Um gigante. O que a crise estava fazendo naquele momento? Promovendo vergonha, promovendo humilhação, promovendo sensação de impotência, promovendo insegurança, alterando a visão. Só que Davi chegou, e ele estava ungido pelo Senhor. E ele olhou aquilo, e ele conseguiu ver o que as pessoas do exército de Israel não estavam vendo. Aqui tem uma oportunidade para o nome do Senhor ser glorificado. É vergonha que está acontecendo na tua casa, é humilhação que está acontecendo no teu trabalho, é sensação de insegurança que você está vivendo. Olha o Senhor dizendo para você: aí está a oportunidade para o meu nome ser glorificado. Eu vou dizer mais uma vez, na autoridade da palavra: aí está a oportunidade para o meu nome ser glorificado sobre a tua vida. Eu não vou suportar muito tempo, pastor, nem precisa. Aí está a chance da exaltação de Deus para a tua vida. Aí está o momento em que Deus dará vitória e escape para você. Aí está. Algo importante, relevante, e eu julgo necessário falar sobre crises. Tem crise que você vai passar. Vou dizer com muita segurança, para que você não saia daqui confuso. Tem crises que você vai passar e Deus não vai fazer nada. Mas o fato de Deus não fazer nada não significa que você não teve vitória. Vou repetir. O fato de Deus não fazer nada nessa crise não significa que você não teve vitória. Olha a história de Davi. Quando ele estava pastoreando as ovelhas, ele passou uma crise. Qual crise? De enfrentar um urso. Deus fez alguma coisa por ele? Se ele tivesse ali apenas clamando, ele recebeu a estratégia e ele precisou partir para cima. O urso poderia ter machucado Davi. Deus poderia também ter enviado um anjo e matado aquele urso, mas Deus não enviou. Davi precisava passar por aquilo para servir de testemunho que o habilitaria para vencer gigantes maiores. Vai ter crise que você vai ter que passar. Vai ter crise que você vai ser preciso enfrentar.
mas essas pequenas crises te preparam para grandes vitórias. As pequenas crises te habilitam para grandes confrontos. Nessa pequena crise, Deus está sustentando você com graça, com força, para você suportar. Vai doer, vai ferir, mas quando você chegar diante de uma grande batalha, a poderosa mão de Deus vai fazer você lembrar. Lembra da crise que você passou? Eu estava te preparando para este momento. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Você só precisa se posicionar, porque esta crise gigante agora, quem vai intervir, quem vai dar vitória, sou eu para a tua vida. Sou eu que vou intervir em seu favor. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É algo tão poderoso, é algo tão extraordinário, quando Deus decide intervir sobre a vida de alguém. É algo tão poderoso quando Deus decide colocar a mão dele. Porque quando Deus vem para colocar a mão dele, é quando você não tem mais nenhuma escapatória. É quando você já tem utilizado todas as suas possibilidades. Aí ele vem, ele coloca a mão. Sabe qual é a hora que Deus coloca a mão dele? É quando o mar está diante dos seus olhos. Tem montanha de um lado, tem inimigo vindo atrás, tem montanha do outro, não tem para onde correr, e você acha que não há saída. É a hora que ele vem e diz: fica tranquilo, mas Senhor, não tem estrada, você vai ver o que eu vou fazer. Senhor, não tem para onde correr, nem precisa correr. Você vai sair desse labirinto. O diabo achou que te encurralou, mas você vai sair honrado, porque eu vou preparar um caminho para o escape da tua vida. Levanta a mão direita para o céu, oh glória. Levanta a mão esquerda também, aleluia. Alamaia, clama, xandaramanaia. Eu recebo graça de Deus para declarar sobre a tua vida uma saída. O Senhor vai mostrar a você. Esta crise não vai parar a tua casa, esta crise não vai parar a tua família. Os teus olhos espirituais serão abertos hoje, e você contemplará que há oportunidades de Deus no meio desta crise. Você não nasceu para ser envergonhado. Deus não vai deixar você nesta humilhação. Deus não vai deixar você ser afrontado. Deus vai se levantar do trono e Ele vai dar vitória para você. Os que recebem esta palavra, levanta a mão direita para o céu, abre a tua boca e dá glória a Deus mais gostoso que você já deu. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Davi, ele viu as oportunidades que aquela crise trazia consigo. Primeira oportunidade, eu finalizo agora, o nome do Senhor seria glorificado. Segunda oportunidade, Deus vai me exaltar no meio desta crise. E eu declaro sobre a tua vida, não vai terminar em vergonha. Aleluia. Não vai terminar em vergonha essa tua história. Não vai terminar em humilhação. A tua família não vai terminar assim, sendo humilhada, sendo envergonhada, todo mundo aponta. Não vai, não vai. O Senhor está aqui só fazendo você se lembrar: eu fiz a promessa e eu sou fiel para cumprir as minhas promessas. Não vai terminar em vergonha. Pode preparar um culto de ação de graça, porque no meio desta crise você vai ter razões para celebrar e exaltar o nome do Senhor dos Exércitos. Você vai ter razões para glorificar. Os que acreditam nesta palavra, fica de pé no teu lugar com a mão levantada e a boca aberta, dando glória a Deus, e o aleluia mais alto que você já deu. Oh glória, aleluia, aleluia.